Amados, vamos dar continuidade às exposições bíblicas que temos realizado na primeira epístola do apóstolo Paulo à igreja em Tessalônica. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 5. Eu estarei efetuando a leitura do versículo 1 e versículo 2. Irmãos, relativo aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que no dia do Senhor vem como ladrão de noite. Meus irmãos, na penúltima lição, nós observamos que Paulo trabalhou a temática sobre a questão da morte. Os irmãos em Tessalônica estavam desinformados. O que acontecia com os cristãos que morriam? Então, Paulo vai dizer que nós não devemos encarar a morte com tanto desespero, porque até então, biblicamente, a morte é só um sono. Logo, então, ela é temporária. Nós vimos vários versículos ali concernente a isso e também que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão. E quando o Senhor vir buscar a sua igreja, eles virão com o Senhor também. Então nós vimos ali que eles vão ressuscitar, assim como o nosso Senhor também ressuscitou. Agora a pergunta é, Paulo, quando isto vai acontecer? Que momento vai acontecer o arrebatamento da igreja? Em que momento vai acontecer então essa ressurreição? Concernente a estas perguntas, irmãos, a Bíblia não tem uma resposta exata, ou seja, a Bíblia não data o dia, a hora em que de fato vai acontecer o arrebatamento. Por isso, se de repente você leu alguma coisa, se alguém datou o dia exato do arrebatamento da igreja, tenha isso como uma falácia. A Bíblia não diz nada sobre isso. O que a Bíblia diz é que na aproximação do arrebatamento da igreja, haveriam sinais na própria sociedade, eventos como quais? Guerra, rumores de guerra, fome, terremotos, maremotos, a iniquidade se acrescentaria, ficava mais acentuada ou cresceria exponencialmente, como nós podemos ver, por exemplo, em 2 Timóteo, olha o que diz a palavra de Deus no 2 Timóteo capítulo 3, verso 1. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Paulo diz isto para Timóteo, que perto do arrebatamento da igreja, o coração do homem seria muito mais incrédulo. Meus irmãos, o que nós estamos vendo ultimamente? A iniquidade. Nós estamos vendo como nunca aconteceu na sociedade. Escândalo na área da saúde, corrupções em todas as áreas, tanto da saúde como da segurança, na questão da educação, nos governos. Nós temos visto tanta marginalidade, roubos, assaltos, violências e mais violências. Os jornais, meus irmãos, é só o que nos informam. Ou seja, nós nunca vivemos numa realidade de tanta catástrofe como essas que estão acontecendo ultimamente. Então o apóstolo Paulo diz, irmão, relativo aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva. Veja o 2. Pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. O que é certo é que a vinda do Senhor vai acontecer, eminente. Agora, nós como cristãos, como é que nós vamos estar? O que nós devemos fazer? Vigilante. Nós devemos estar vigilantes. Por exemplo, irmão, vivemos numa conjuntura de degradação moral, de violência. Como é que fica o portão de sua casa? Trancado. Você tem visto a sua casa a todo tempo aberta? Não, você vai lá, coloca um cadeado. Você está sempre atento para que ninguém venha fracionar os bens que você tem. E ao mesmo tempo proteger o teu maior patrimônio, que é a sua família. Você investe financeiramente, se tem condições, em segurança. É isso, por isso que muitas pessoas já procuram morar em condomínio, morar em locais onde tenha aparente segurança. Por quê? Porque nós queremos estar atentos. Por exemplo, onde nós estacionamos o carro, quando entramos no supermercado, quando vamos numa praça, quando estamos na rua, nós estamos sempre atentos para que não sejamos pegos de surpresa, porque vivemos num mundo de marginalidade. Então, é eminente que aconteça de repente um assalto, um roubo e sucessivamente. Concernente à vida cristã, é isso que o apóstolo Paulo vai nos dizer, que nós precisamos estar sempre atento. E esta atenção, meu irmão, primeiramente está em você conservar a sua vida cristã sempre pela palavra de Deus. Cuidado com o coração, cuidado com o que você pensa, por onde você anda. Ou seja, nós vamos nos manter
em alerta. Lembra ali da parábola das 5 nessas, as 5 virgens ali, né, das parábolas daquelas mulheres? Uma ouviu a palavra de Deus, atentaram para a palavra de Deus e estavam preparados quando o noivo veio. As outras, que ouviram a palavra e não se prepararam, quando veio o noivo, foram pega de surpresa. Quando veio o noivo, né, foram pega de surpresa. Meus irmãos, e foi uma situação difícil ali, porque elas, quando voltaram, já estava fechada a porta. Então, Paulo está dizendo para esses irmãos exatamente sobre isto. Nós não sabemos em que momento haverá a ressurreição dos mortos em Cristo, nós não sabemos em que momento vai se dar o arrebatamento da igreja, mas cuidado, preste atenção, observe os eventos, porque eles demonstram, eles pontuam em que momento vai acontecer o arrebatamento, pelo menos nessa geração. Observemos então o versículo 3. Quando andares dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirão repentina destruição, como vem a dor do parto, aqui está para dar luz, e de nenhum modo escaparão. Um outro sinal que o apóstolo Paulo deixa aqui é a propagação da paz. Ou seja, se vivemos num mundo marginalizado como esse, o que não falta é frentes falando de quê? Paz. Não, porque esse plano aqui vai trazer paz para o mundo. Muitas revolucionaram, né, usando aí o título de paz para questões de política, para questões de governo. Então, nunca se ouviu tanto em falar em paz para o mundo, ONG falando de paz para o mundo, como nós temos ouvido ultimamente. Lembre, essa frequência, esse crescimento exponencial sobre paz é um sinal também do arrebatamento da igreja. Agora, o que acontece? O apóstolo Paulo diz, enquanto estiver falando de paz e paz, sobrevirão repentina destruição. Você viu, um tempo desse, não, está tudo bem, vou usar o nosso Brasil como um exemplo aqui, né? A economia está crescendo, o governo está indo, é uma coisa maravilhosa, veio a pandemia. Desmoronou tudo. Não, mas o mundo está melhor, as pessoas... Vem a guerra. E assim sucessivamente. Ou seja, a propagação da paz é uma evidência de que a igreja está perto de ser arrebatada. As catástrofes que surgem indicam que está perto do arrebatamento da igreja. Então, você é um estudioso da palavra de Deus? Você tem observado o que tem acontecido no mundo? As depravações morais. Pode prestar atenção como é que está a sociedade. Hoje já não se define mais as pessoas pelo sexo. Não é isso? Quem é Y, quem é X... Ou seja, as coisas perderam a moralidade. O que é isso? O acréscimo da iniquidade. Logo então eu entendo o arrebatamento está prestes a acontecer. Não sei o momento, mas... Então Paulo diz, repentina destruição, como vem a dor do parto a que está para dar a luz. É interessante porque eu sou casado e minha esposa teve filho, mas foi cirúrgico, mas ela sentiu dores, ou seja, vem aquela dor mais forte, depois ela passa, vem uma dor mais forte. Para quem já teve neném, sabe do que eu estou falando, não é isso? Tem aqueles picos de dor, depois dá uma aliviada. Assim é o mundo. E Paulo usa isso, né? Quando ele está dizendo aqui, sobrevirão destruição, como vem a dor do parto a que está para dar luz. Aí ele termina dizendo assim, e de nenhum modo escaparão. Ou seja, as dores como representação de males, catástrofe, exponencialmente acontecendo, é uma realidade. Ninguém pode livrar. Não, vamos fazer uma boa política, vai ter um bom governante, as pessoas vão ser mais solidárias. Irmãos, queridos, catástrofe vão acontecer no mundo. É bíblico. Sejam peste como essa que nós estamos vivendo aqui da pandemia, e falando em pandemia, os irmãos sabem que grandes pandemias, né? A Covid-19 é a 5ª maior pandemia do mundo. A primeira pandemia no século XIV, ali a peste bubônica, né? Nós vimos ali então matando muita gente, de lá para cá até o Covid-19. Então essas coisas vão acontecer. Nós não vamos impedir, a igreja não vai impedir, vamos orar para a paz no mundial. É uma utopia. A igreja não está aqui, irmão, para impedir as realidades dos eventos. A igreja não está aqui para impedir que as coisas aconteçam. A igreja está aqui para alertar as pessoas concernente os eventos. E ali, não, vamos fazer uma campanha de oração por isso e por aquilo. É importante orar, sim, orar para entender qual é a vontade de Deus. Orar para que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Agora,
dizer que a igreja vai impedir, dizer que a igreja vai interferir no curso da história, meus irmãos, é utópico. Então, observemos aqui a parte, que ele vai dizer: de modo nenhum e de nenhum modo escaparão. As coisas vão acontecer da maneira que o Senhor escreveu, do jeito que o Senhor falou. Meus queridos e amados irmãos, fazendo uma recapitulação, a pergunta dos irmãos de Tessalônica é: quando vai haver o arrebatamento? Em que momento vai haver a ressurreição dos salvos? Paulo diz: nós não sabemos. Aí Paulo vai dizer: haverá eventos que vai pontuar a realidade do arrebatamento, que são eventos sociológicos, cosmológicos, problemas que vão acontecendo, a incredulidade do homem, como nós vimos aqui. Meu querido, se Deus tem falado ao seu coração, e você é um estudioso da palavra e tem entendido, está muito perto, vendo os acontecimentos, a gente consegue notar que o arrebatamento é uma realidade, está próxima. Mude a sua vida, busque Deus, consagra-se ao Senhor. Que Deus te abençoe e até a próxima reflexão. Amém.